Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornarei livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais me matar, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está um pouquinho que você está em casa, aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, Evangelho de João, continua a altercação, a discussão, a briga de Nosso Senhor com os judeus, que eram as autoridades religiosas da época, eles mandavam na religião. Dois deles vão condenar Nosso Senhor à morte, o sumo sacerdote, Anás e Caifás. Na época que Jesus morreu, era Caifás. O mais importante, no entanto, era Anás. Tá? O Caifás era genro de Anás. Anás era muito mais importante, fariseu, igual esses daqui, que estão discutindo com Nosso Senhor. Gente de coração duro, que pensava que sabia de tudo, não sabia de nada. Né? Pode ver que dura, é uma discussão enorme. Nosso Senhor não ficava calado, não, ele falava. Naquele tempo, hoje, agora, Jesus disse aos judeus, os fariseus estavam lá, mas disse, hoje ele está falando nos judeus que nele tinham acreditado. Nem esses tinham coração brando, até esses que tinham acreditado vão embora, muitos deles. Se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Só tem um jeito de ser discípulo do Nosso Senhor, é permanecer na palavra dele. Como é que permanece na palavra? Primeira coisa, você tem que ler a palavra, né? Não adianta só ficar escutando, não. Eu já disse várias vezes, né? Ao menos o Evangelho todo dia tem que ler. Tem que ler a Bíblia toda, várias vezes, para entender. Tem que permanecer na palavra também, seguir o mandamento. Às vezes não sabe nem qual é o seu mandamento, como é que segue?
10 mandamentos da lei de Deus, 5 da igreja. Às vezes não conhece. Êxodo 20, Deuteronômio 6, valer que lá está os mandamentos da lei de Deus, né? E conhecereis a verdade. O único jeito de conhecer a verdade é permanecendo na palavra. O único jeito de ser discípulo é permanecer na palavra. Então, para permanecer na palavra, eu sou discípulo e conheço a verdade. Se eu não permaneço, não conheço a verdade. O problema do mundo hoje, muita gente que está dirigindo aí a humanidade, primeiro não conhece a palavra, depois não permanece. Aí imagina o que eles estão fazendo. Estão fazendo o contrário do que deveriam fazer. E obrigando. E os católicos que não são católicos dizendo amém. Dizendo amém a aborto, a união civil que não pode. São os católicos de hoje em dia. Que não tem coragem de enfrentar. Se não tem coragem de enfrentar, não tem coragem, não é católico não. Né? A igreja não precisa não de católico assim. Católico tem que dizer a verdade, enfrentar, combater. Senão não é católico. Né? Aqueles católicos, mais ou menos, né? Hoje está cheio. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única forma de ser liberto mesmo é permanecer na palavra. Então, se eu quero ser discípulo, tenho que permanecer na palavra. Se eu quero conhecer a verdade, permanecer na palavra. Se eu quero ser liberto, permanecer na palavra. Tem outro jeito? Segundo o evangelho de hoje, não. Aí tem que ler e cumprir o mandamento de Deus. São difíceis. Pois é difícil mesmo, a porta é estreita. Essa porta não é larga não, ela é estreita. Né? Responderam eles. Aí começa a briga, e esse aqui eram os que acreditavam, imagina os que não acreditavam. Né? Somos descendentes de Abraão, é que eles ficavam todos orgulhosos. Nós descendemos de Abraão, verdade. Gênesis 12, nosso Senhor escolheu Abrão, o nome dele não era Abraão não, era Abrão. Tirou do Iraque, levou lá para cima, voltou e mostrou a terra e disse, essa terra é tua. Ele estava morrendo, sem filho, finalmente nasceu um filho, Isaac, de Isaac, Jacó, de Jacó, 12 tribos, daí começou os judeus. Que depois foram para o exílio no Egito, depois saíram e entraram de novo. Isso está no Antigo Testamento, tem que ler, está no Gênesis e no Êxodo, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, conta essa história. Josué, Juiz, Reis, Samuel, Reis, Crônica, está tudo lá. Somos descendentes de Abraão, pois bem, e nunca fomos escravos de ninguém, é o que eles estão dizendo, nós não somos escravos de ninguém não. Como podes dizer, vos tornarei livre? Só porque Jesus falou que para ser livre tinha que permanecer na palavra, eles ficaram assim, né? Ficaram com raiva, os bichinhos. Nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos. Foram sim, escravos no Egito, escravos na Assíria, escravos na Babilônia, escravos dos romanos, dos gregos. Foram escravos a vida toda, os judeus. Pouco tempo que não foram escravos. Só depois da Segunda Guerra que a ONU criou o Estado deles. Ele tem a liberdade deles agora, 60 anos de liberdade, 60, 70 anos. Que ao longo de 2.000 anos de história, 4.000 anos de história, eles passaram 3.800 escravos. Aí vai dizer que não é escravo? Jesus respondeu, em verdade vos digo, cada vez que nosso Senhor chama em verdade, ou fala em verdade 2 vezes, ele está falando que ele ouviu do Pai, ele que é Deus com o Pai. Então a revelação. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Pronto, aí aqui entra eles, entra nós. Quem está no pecado. Quem está no pecado é escravo do pecado. Principalmente mortal. Né? Principalmente mortal. Que aqui, infelizmente, depois cheguei aqui há 7 anos, muita gente não casa, fica junto. Pecado mortal. E é escravo, nosso Senhor está chamando de escravo. Eu não posso dizer que é livre, né? Todo aquele que comete aborto, pecado mortal. Para comungar tem que confessar. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Até pecado venial. O escravo não permanece para sempre numa casa. Realmente, se é escravo, o patrão pode dar ele para outro, pode vender, né?
mas o Filho permanece nela para sempre. O que ele está querendo dizer? Ainda que você seja um escravo do pecado, a casa é minha, está dizendo nosso Senhor, e eu posso te libertar. Mas quem liberta é Ele. E hoje como é? Peça perdão dos seus pecados. Aproveite a Semana Santa, vai começar domingo. Aqui vai ter confissão antes e depois da missa, na próxima semana. Então venha se confessar. Então, Jesus que permanece na casa, ele liberta do pecado. Se pedir perdão e deixar o pecado. Se não, tem libertação não. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Só Jesus que liberta do pecado. E na Igreja Católica é através da confissão. Não tem outro jeito não. Ah, mas o padre fulano e tal é pecador. Deixa o padre. Você vai pedir perdão a Deus, né? O padre vai dizer, quando o padre disser, eu te absolvo os teus pecados, é Jesus que está absolvendo, né? O padre. Então deixa o padre com o pecado dele. Melhor seria que não pecasse, mas você não tem nada a ver com isso. Cuide do seu pecado que é melhor. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Jesus continua, eu sei, bem sei que sois descendente de Abraão. Jesus sabia a história dos judeus, ele sabe. No entanto, procurais matar-me. Jesus vai dizer, vocês estão querendo me matar, e mataram. Jesus diz a verdade, olha, olhando nos olhos, ele não tem esse negócio não. Que nós não temos coragem de dizer, Jesus diz. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Ele tinha falado da palavra no início. Para ser discípulo, conhecer a verdade, ser liberto, tem que seguir a palavra. Ele está dizendo, a minha palavra não entra em vocês. Porque vocês têm um coração duro. E vocês estão querendo me matar. Vocês são filhos de Caim. Ele vai dizer mais tarde aqui. Vocês são filhos do Satanás. Ele vai dizer isso aqui, né, no capítulo 8 de João. Leia o capítulo. Imagine se o padre disser isso para uma pessoa, vai ficar escandalizado. Filho do cão, né? Jesus chamou eles de filho do cão. Em João 8. Ah, mas era Jesus. Pois é, mas chamou. Chamou de filho de Caim, que é assassino desde o início, né? Bem sei que sois descendente de Abraão, no entanto procurai matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Todo aquele que não lê a palavra e que não acolhe, tenha cuidado. Pode se tornar homicida. Eu falo o que vi junto do Pai. Se eles estivessem com o Pai, eles escutariam Jesus. Por quê? Porque Jesus fala o que escutou do Pai. Do que ele viu do Pai, do que ele ouviu do Pai. Se eles não seguem Jesus, porque eles não conhecem o Pai. Mesma coisa hoje, que não está seguindo a lei da igreja. Como é que diz que segue o Pai? E vós fazeis o que ouviste do vosso pai. Daqui a pouco ele vai dizer quem é o pai deles. Caim e o diabo. É o pai deles. Eles responderam de novo. O nosso pai é Abraão. Eles ficam discutindo ainda com o nosso Senhor, né? Jesus não fica calado. Se vocês são filhos de Abraão, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Qual era a obra de Abraão? Qual foi a obra? Acreditar em Deus. Está em Gênesis 12, 1. 1 a 3. Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi imputado como obra de justiça. Gênesis 12, de 1 a 3. Pode ler. Se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que eu vi de Deus. Estão procurando matar Jesus, porque Jesus falou a verdade. Hoje se faz a mesma coisa. Os apóstolos discípulos estão falando a verdade, estão matando, estão prendendo. Mesma coisa que fizeram há 2000 anos, fazem hoje. Essa lei desses governos aí, lei de aborto, lei disso, união civil, tudo isso é para matar a lei de Deus. E para perseguir os cristãos. Mesma coisa, esse povo está fazendo isso aí, governo, sei lá o que, seja quem for, é judeu, igual esse judeu aqui. Eles estão prendendo o bispo lá na Nicarágua, perseguição em todo canto, queimando igreja. Tudinho é filho de Caim e filho do cão. O que eu posso dizer é isso, que nosso Senhor também chamou eles assim, viu?
Agora vós procurai matar-me a mim, que vos falei a verdade. Todo aquele que fala a verdade é perseguido. Pode perseguir, pode matar. A gente vai ressuscitar. E vocês que matam, tenha muito cuidado. Se não se converter, vão para o inferno, né? Que ouvi de Deus, isto Abraão não fez. Jesus fala pela segunda vez: vós fazeis as obras do vosso pai, Caim e o diabo. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, nasceram do pecado. Todo mundo nasce com o pecado original, só não Nossa Senhora e Nosso Senhor. Temos um só pai, Deus. Mentira, porque não segue a Deus. Segue a mentira. Quem mente não é filho de Deus, não. É filho da mentira. Respondeu-lhe Jesus, de novo: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis. E eles não amam, eles querem matar Jesus e vão matar. Amor aqui, volto a dizer, não é sentimento, não. As pessoas confundem amor com sentimento. Não é nem um sentimento bom, não. Pode ter sentimento bom também. O amor é espiritual, é a vontade, é entregar a vida a Deus, é fazer a vontade de Deus, é dar a vida pelos outros. Esse é o amor cristão. Com sentimento ou sem sentimento. As pessoas confundem. Muitos outros vivem na esfera do sentimento. O sentimento engana. Ele pode ser bom e pode não ser. Pode ler as cartas de Paulo. Tem sentimento bom, tudo bem, mas nem todo sentimento é bom. E nem todo sentimento nosso é bom. Então é bom prestar atenção. Viver do Espírito não é viver de sentimento, não. É fazer a vontade do Pai sempre. Com sentimento ou sem sentimento. Jesus, quando estava morrendo, tinha um sentimento ruim, não queria morrer. Sentiu angústia, mas fez a vontade do Pai, amou. Então o amor não é sentimento, né? Vós certamente me amarias, esse aqui não ama, porque de Deus é que eu saí e vim. Eles não conhecem Jesus. Se conhecesse, não estava brigando com Jesus. Não vim por mim mesmo, eu também não, mas foi Ele que me enviou. Toda vocação é missão, né? E é bom a gente ter consciência da missão, também para não se apegar, né? Então, ele não veio fazer a vontade dele, fazer a vontade do Pai. Aí tem a primeira leitura, que é do Daniel, que foi lido aí, que botaram o Daniel 3, né? Botaram ele dentro de uma fogueira, aquele é chamado com outro nome, né? São 3 aqui, Sidraque, Misaque e Abdênago, né? E ele é Azarias, mudar outro nome. Mais adiante ele vai dizer: esses 3 foram colocados na fogueira, numa fogueira bem quente. Para quê? Para adorar outro Deus, o Deus lá dos babilônios, Nabucodonosor. Mandou fazer uma estátua grande dele e mandou todo mundo adorar. Em determinada hora do dia tinha que se prostrar diante da imagem e adorar. Aí esses 3 aqui, que eram judeus, disseram: nós não adoramos não. Pode fazer a imagem que tu quiser aí, mas nós não adoramos não. Nós só adoramos Deus do céu. Aí o rei mandou prender, botar dentro de uma fogueira. Ataram eles numa fogueira grande. Aí mandou tocar fogo. Estais pronto a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E eles disseram: pode atear fogo. Vá na esquina, compre querosene, gasolina e tudo. Mas nós não adoramos estátua de Deus nenhum, nós só adoramos Deus do céu. Não prestaremos culto a teus deuses, e tampouco adoraremos a estátua de ouro que tu mandou fazer. Mandou fazer uma estátua de ouro dele, né? Orgulhoso, né? Pois bem, atearam fogo lá, né? Nos 3. No meio do fogo, Nosso Senhor mandou um anjo. E o anjo libertou eles. Desatou lá as amarras, tudo. E com aquele fogaréu todo, eles começaram a dançar, a cantar e a louvar a Deus, né?
com hinos a Deus, bendizendo o Senhor. No meio das chamas, os 3 jovens andavam de cá para lá. O anjo do Senhor tinha descido na fornalha para junto de Azarias. Daniel é chamado de Azarias. E esses 3 aqui, né? Sidraque, Misaque e Abdênago. Eram 4, mas eram fiéis a Deus, né? Deus mandou o anjo e eles ficaram pulando no meio do fogo, né? E o rei começou a ver aquela história, né? O rei se assustou e disse: ei, não eram 3 que estavam lá? Eram. Não tem 4 pulando? O anjo, né? Que tá falando com ele. Aí eles disseram que foi Deus. O rei reconhece que Deus tinha mandado libertar os 3. Tudo bem. O que essa história tem a ver com você e comigo? Tudo. Hoje está cheio de estátua de ouro de Deus aí para adorar. Feita por governante que não tem fé. Criando lei. As estátuas de ouro hoje são as leis que eles criam aí. Lei de aborto, eutanásia, legalização de droga, divórcio. Divórcio ninguém nem fala mais, né? Porque se acostumaram já. União civil, de A com A e B com B. Tudo isso é estátua de ouro. E muitos adorando. Dizendo sim ou ficando calado. A maioria fica calado. Tem coragem de falar não. Pois, faça como esses 3 aqui. Fale, diga que não adora essas imagens não. Que não adora desses Deus não. Né? Criaram até um dia do candomblé aqui para o Brasil, né? Consagraram lá o Palácio do Planalto ao candomblé. Aí já estava cheio de cão lá mesmo, então só fizeram entregar o que era dele. Continua do mesmo jeito a adoração das imagens, das estátuas de ouro. Eu mesmo não vou adorar. Só adora o Deus do céu, que para nós é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, o Filho e o Espírito Santo, um Deus só e 3 pessoas. Só adoro eles. E se a lei deles diz uma coisa e a lei desses homens diz outra, eu sigo a lei de Deus. Tenho que dar satisfação à lei humana de ninguém. Outro bezerro de ouro, outra imagem de ouro. Esse negócio de ideologia de gênero nas escolas aí. Confundindo a cabeça das crianças. Que cada um escolhe o sexo. Escolhe cor nenhuma. Já nasce. Pode não querer, mas já nasceu. Acabou. Que nasce homem é homem, que nasce mulher é mulher. Pronto. Querendo perverter tudo. Destruir a família. Adoração de estátua de ouro. Eu não adoro nenhuma dessas estátuas. Eu mesmo não adoro. E digo. A maioria dos católicos fica calado. No final o rei exclamou: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos. Deus envia o anjo e liberta. Que puseram nele sua confiança. É só acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo. E transgrediram o decreto do rei. É obrigação transgredir as normas dos reis, dos presidentes, dos governadores, dos deputados, do senador e do diabo que for. Se essas leis forem contra a lei de nosso Senhor. É obrigação transgredir. Vai ser preso, prenda. Vão matar, matem. Quem for fiel a Deus vai para o céu. Aqui está escrito. Puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei. Transgredir as normas atuais, que são contra a lei de Deus. Preferindo entregar suas vidas, morrer, a servir e adorar qualquer outro Deus, qualquer outro presidente aí, seja quem for, que não fosse o seu Deus. Portanto, essa história tem muito a ver com hoje. Quem pensa que é uma historiazinha assim, né, meio fantástica, não. Você está vivendo ela. Eu não sei como é que está vivendo, né? Se está seguindo esses deuses aí, ou se está se rebelando, né? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado vossa Mãe Maria Santíssima.